Boa noite a todos. Meu nome é João Silva, tenho 52 anos e sou o proprietário de uma fazenda chamada Fazenda Mesomo. Minhas terras estão localizadas na zona rural de Minas. Eu e minha esposa, Maria, compramos parte dessas terras aproximadamente há 20 anos atrás. Depois de muito esforço, trabalho árduo e uma luta danada para juntar o dinheiro necessário. Aquelas terras que antes eram de uma família que possuía costumes bastante antigos, eles acabaram desaparecendo misteriosamente. Existia uma história que os moradores vizinhos que moravam naquela região nos contaram tão logo nos mudamos para aquele lugar. Uma história, digamos, sombria. Para mim era pura loucura. E eu naquele momento jamais acreditaria em tudo que eu ouvia. E foi só depois de comprarmos e também nos instalarmos na casa que existia naquelas terras que tudo começou a acontecer. Às vezes me pergunto se não seria melhor nunca ter acreditado nessas histórias. Mas aí, bem, talvez tivesse sido tarde demais. As histórias, ou melhor, as lendas sobre a antiga família que moravam aqui, sempre faladas pelos mais velhos da região, diziam que a família havia deixado as terras depois de uma suposta tragédia. Muitos não acreditavam, como também diziam que a filha mais nova daquela família havia sido levada para a mata por um lobisomem. Tal ser teria aparecido durante uma noite de lua cheia, invadido a casa e adentrado o quarto da pequena. Isso era o que se contava nas tabernas e nas rodas de bate-papo de fim de tarde. Mas ninguém nunca soube dizer o que realmente aconteceu. Eu, como qualquer outro homem do campo, achava que tudo isso era só conversa fiada. Eu acreditava que quem falava disso era só pelo simples medo, superstições de quem não tinha coragem de enfrentar a vida. Mas as coisas começaram a mudar depois de um tempo. Ao começar a morar aqui com a minha esposa e a minha filha Beatriz, notamos algo bastante estranho durante as noites que vinham seguindo. Muitos barulhos desconhecidos passamos a ouvir nas matas ao redor de nossa casa. Sussurros no vento, passos na estrada que passava atrás de nossa casa. Os cães também passaram a latir à toa, e com mais frequência durante as noites. Mas o que me assustava era o que parecia ser um grito de lamentação e dor, um grito animalesco distante, que por algum motivo parecia cada vez mais próximo. Eu tentava ignorar. Pensei que fosse só a minha cabeça, ou talvez o medo do desconhecido. Mas durante uma noite tudo mudou. Lembro-me bem, era uma noite de lua cheia, dessas que iluminam o mundo inteiro com uma luz prateada. Eu acordei com o grito da minha filha. Corri até o quarto dela e ela não estava mais lá. Eu conseguia sentir o ar gelado e uma sensação de frio, de algo errado no ar. Lá fora, a lua brilhava forte e eu podia ouvir como se fosse um esturro, agora mais perto do que nunca. Nossos cães não paravam de latir e minha esposa, apavorada, estava tentando me chamar, mas algo em mim já sabia o que estava acontecendo. Minha filha tinha desaparecido. Ela havia sumido na calada da noite. E eu sabia o que isso significava. Não eram apenas barulhos ou medos passageiros. Eu sabia que algo terrível estava à espreita. Com os nervos à flor da pele, pensando em o que eu poderia fazer, peguei a minha velha espingarda e uma porção de ervas que eu aprendi a fazer ainda jovem com o meu avô. Ele me ensinou como afastar certas coisas,
coisas que até então eu nunca tinha acreditado que poderia existir de fato. Peguei tudo e fui em direção à mata, com o coração disparado e a coragem no limite. Eu sabia que tinha que encontrar a minha filha. Eu também sabia que tinha que fazer qualquer coisa para impedir que a mesma coisa que aconteceu com aquela família há tanto tempo atrás viesse a estar se repetindo. Foi então, depois de um bom tempo correndo por trilhas em meio à floresta escura, bem lá no fundo da Floresta Negra, eu encontrei o lobisomem. A besta que muitos diziam que só existia nas histórias estava ali, parado bem na minha frente, com os olhos vermelhos como brasas. Minha filha se encontrava caída no chão ao lado dele. Eu não hesitei e gritei para afastá-lo, mas ele avançou em minha direção com um rugido ensurdecedor. Foi imediato e sem pensar o disparo da espingarda. Não acertei de primeira, mas o tiro fez o monstro recuar furioso. Eu sabia que precisava fazer mais. Precisava de algo mais forte. Então, naquele momento, eu recitei as palavras que meu avô me ensinou. Palavras antigas. Palavras que deveriam ser ditas somente para afastar o mal. Foi aí que algo completamente estranho aconteceu. Aquela criatura passou a se contorcer, como se algo estivesse queimando-a de dentro para fora. O lobisomem tentou avançar por mais de uma vez, mas parecia perder as forças. Então, com um último uivo de dor, desapareceu na escuridão da noite. Corri até a minha filha. Ela estava viva, mas muito assustada. Eu a peguei em meus braços e a levei de volta para casa. Não sei como, mas de algum jeito consegui protegê-la aquela noite. A partir daquele dia, as noites na fazenda Conto do Luar nunca mais foram as mesmas. O silêncio que tomou o lugar ficou pesado. A paz que se seguiu seguindo a primeira noite do confronto com o lobisomem foi curta. Por um momento pensei que havia finalmente afastado aquela criatura de nossas terras. Mas eu estava errado. Quando o sol começou a se pôr novamente, algo me dizia que ele voltaria ainda mais furioso, como se a besta estivesse ficando com sede de vingança, por ter sido derrotado por um homem simples, com uma espingarda velha e velhas palavras ditas ao vento. Era uma noite como tantas outras, e o vento estava calmo, mas ao contrário da primeira vez, essa noite tinha uma sensação diferente no ar. O frio não era natural. Ele veio de algum lugar sombrio, como se a própria floresta estivesse inquieta. Beatriz, minha filha, já não dormia mais tranquila. Ela me perguntava sobre o que havia acontecido na noite anterior, mas eu decidi preservá-la e nunca falei a verdade. O que vi e o que senti, a batalha que eu tive que travar para proteger a nossa família, era algo que ela não precisava saber ainda.